Entre 1935 e 1938, quase 2 dúzias de pessoas foram assassinadas e somente seus troncos foram encontrados. Algumas dessas vítimas também tiveram suas cabeças recuperadas e suas máscaras mortuárias estão expostas no Museu da Polícia de Cleveland. O responsável nunca foi identificado e muitas pessoas acreditam que ele também esteja por trás de outro caso não solucionado, um dos maiores mistérios dos Estados Unidos e um dos mais famosos também, que é o caso da Dália Negra. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô o quê? Aqui, falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, como o caso de hoje, pode ser um acontecimento histórico, pode ser uma teoria da conspiração, né? Ou uma lenda urbana. Enfim, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva aí no canal ou se inscreva aí no canal onde você está escutando, né? Na plataforma em que você estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, sempre lançados simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio por aí. E claramente esse episódio não vai ser monetizado pelo patrão, né, pelo YouTube, porque esse caso é tipo pesadíssimo. Então, mais do que nunca, o seu like e a sua inscrição são extremamente importantes. E se você tiver um tempinho, por favor, assista mais um vídeo aqui do canal também, por favorzinho. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Então, o caso de hoje se passa em Cleveland, quem diria, em Ohio, nos Estados Unidos, durante a década de 30. A cidade estava em ascensão naquela época e a separação de classes, né, era uma coisa muito evidente, tendo bairros extremamente pobres, situação, né, essa que o assassino tirou muito proveito, diga-se de passagem. A área que ele mais tirou proveito foi em Kingsbury Run, que era uma área com vários bordéis, casas de jogos, bares. Então era um lugar com uma gama de vítimas para ele escolher, né, e ninguém sentiria falta dessas pessoas. Tanto que, apesar de ele tirar suas vítimas de lá e descartar os seus corpos lá, só 2 das suas vítimas foram identificadas até hoje. A primeira vítima dele, oficial pelo menos, foi encontrada em 23 de setembro de 1935 por 2 adolescentes. Agora imagine só o trauma desses meninos, porque eles não só encontraram um corpo, né, que já deve ser bem traumático, como o homem tinha sido decapitado e emasculado. A polícia foi chamada e foi determinado que o homem, né, que esse homem aí, ele estava morto entre 2 e 3 dias antes do corpo dele ser encontrado. Só que a 9 metros de distância desse corpo tinha um outro corpo que a polícia encontrou. E esse outro homem também tinha sido decapitado e emasculado, mas o corpo dele tinha sido tratado com algum tipo de produto químico que tinha deixado a pele dele avermelhada e parecendo com couro. Grava isso daí, que eu vou falar mais disso no final do episódio. E esse homem já estava morto há umas 3 ou 4 semanas. Esse homem recebeu o nome de John Doe 1, já que o outro homem, o que encontraram primeiro, né, depois foi identificado como Edward Andrade, de 28 anos. As cabeças deles foram recuperadas há alguns dias depois. E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, né, é que o The Mad Butcher, como esse assassino ficou conhecido, né, que foi um dos nomes que ele recebeu, foi The Mad Butcher of Kingsbury Run, e em português, né, isso seria tipo o açougueiro louco de Kingsbury Run, na tradução livre. Enfim, o The Mad Butcher não matava as vítimas e depois esquartejava os corpos delas. As vítimas morriam devido ao esquartejamento. Além disso, quando encontravam os braços e as pernas dessas vítimas tinham marcas de corda,
nos pulsos e nos tornozelos, e ele também drenava todo o sangue dessas vítimas. Eu avisei que o caso de hoje seria pesado. Então, continuando. Alguns meses depois, em 26 de janeiro de 1936, uma mulher estava andando perto de uma fábrica e encontrou 2 cestas cheias de jornais amassados e tal. E em cada uma dessas cestas, né, tinha uma coisa embrulhada em jornal. Ela começou a desembrulhar, né, para ver o que era, e eram partes de um corpo. Dessa vez, era o corpo de uma mulher. Essa mulher teria sido morta entre 2 e 4 dias antes de encontrarem o corpo dela. Até 7 de fevereiro, eles ainda estavam encontrando partes do corpo dela espalhadas pelo bairro. Algumas fontes dizem que encontraram a cabeça dela, outras fontes dizem que não encontraram a cabeça dela. Então, eu não sei. Mas, por causa das digitais, eles conseguiram identificar essa mulher e ela se chamava Florence Genevieve Polillo. Ela trabalhava e morava lá em Kingsbury Run. Diferente dos homens, o corpo dela foi só desmembrado depois que ela já estava em rigor mortis. Mas a causa da morte dela tinha sido decapitação. Alguns meses depois, em 5 de junho, 2 adolescentes resolveram fugir da escola para bater perna, e eu acho que eles devem ter se arrependido dessa decisão amargamente, porque eles encontraram uma cabeça enrolada em uma calça. Era um homem que estava morto há 2 dias. Ele ficou conhecido como John Doe 2 ou o Homem Tatuado. A máscara mortuária dele é uma das que estão no Museu da Polícia que eu citei lá no começo do episódio. No dia seguinte, um corpo foi encontrado pela polícia. Dessa vez, o corpo estava completo, exceto pela cabeça, que estava faltando. E ele tinha sido completamente drenado também. Esse corpo tinha 6 tatuagens. Estava ali, né? A pessoa tinha ali os seus 20 anos, mais ou menos. E a causa da morte foi decapitação, quase. Decapitação. Então, acreditam que a cabeça, que foi encontrada um dia antes, pertence a esse corpo. E foi por isso que ela recebeu o nome de John Doe 2, o Homem Tatuado. A polícia até divulgou nos jornais fotos dessas tatuagens para tentar identificar essa vítima, mas ninguém se apresentou com informações, então ele nunca foi identificado. Em 22 de julho, uma garota estava andando pela floresta e encontrou um outro corpo de um homem, dessa vez também. Ele tinha sido desmembrado e decapitado, como os outros. A causa da morte foi devido ao desmembramento. E é isso mesmo. Ele estava vivo ainda quando o The Mad Butcher começou a cortar as partes dele. Ele já estava morto há cerca de 2 meses e recebeu o nome de John Doe 3. E ele tinha cerca de 40 anos. Então, como vocês podem perceber, as vítimas, né, eles foram nomeados pela ordem que eles foram encontrados e não pela ordem que eles foram assassinados, né? Não pela ordem que eles foram mortos. Tipo o John Doe 3, que morreu antes do John Doe 2, mas o 2 foi encontrado antes do 3. E mais uma coisa que é importante falar sobre o John Doe 3 é que, diferente das outras vítimas, parece que ele foi morto lá nessa floresta mesmo. E isso porque tinham roupas sujas de sangue, poças, onde o sangue tinha secado, né? E as outras vítimas estavam sempre limpas e não tinham sido mortas naqueles locais. Então parece que o The Mad Butcher não planejou esse assassinato. Em 10 de setembro, um homem encontrou metade de um tronco humano. Essa vítima recebeu o nome de John Doe 4 e essa foi a única parte do corpo dele que foi encontrada. Essa metade entre a cintura e os ombros. E ele estava morto há 2 dias. Os cortes eram sempre limpos, sem hesitação, apesar das vítimas estarem vivas quando ele começava a cortar elas. O legista
E os investigadores acreditavam que o The Mad Butcher tinha algum tipo de conhecimento de anatomia, ou ele era médico, ou ele era estudante de medicina, ou queria ser, né, médico, alguma coisa nesse sentido aí, nessa área, e ele também deveria ter uma condição financeira boa, diferente das vítimas dele. Muito provavelmente ele não era da área de Kingsbury Run, mas ele conseguia tirar as vítimas vivas de lá, atraindo elas de alguma forma, e devolver as partes delas lá no bairro sem ser notado. Bom, em um ano ele já tinha feito 6 vítimas, então o prefeito decidiu fazer tipo uma força-tarefa para tentar identificar e prender esse assassino. E o escolhido para encabeçar essa força-tarefa foi o Elliot Ness. E se você tá achando que esse nome é familiar, você não está enganado. Ele foi o responsável por prender o Al Capone. E tem um filme também, né? Os Intocáveis. E é esse Elliot Ness mesmo. Bom, alguns policiais foram enviados disfarçados para essa área da cidade aí, mas não descobriram absolutamente nada, o que só ressalta a ideia de que ele não era de lá, né? Em 23 de fevereiro de 1937, um homem achou a metade de cima do tronco de uma mulher na orla do lago Erie. Guarda esse nome porque eu também vou falar dele mais pra frente. Diferente das outras vítimas, foi determinado que a cabeça dela foi cortada depois da morte. E ela teria morrido entre 3 e 4 dias antes de encontrarem o corpo dela. Ela recebeu o nome de Jane Doe 1 e a parte de baixo do tronco dela, entre a cintura e os joelhos, só foi aparecer na orla 3 meses depois da primeira parte do corpo. Em 6 de junho, um garoto achou uma cabeça debaixo de uma ponte. Ao lado tinha uma mala com o resto do corpo, mas estava faltando uma costela. Ela recebeu o nome de Jane Doe 2 e ela já estava morta há cerca de 1 ano. E ela foi a única vítima preta do The Mad Butcher. Ou seja, ele não tinha preferência por sexo, etnia, idade, nada. Ele matava qualquer pessoa mesmo. Em 6 de julho, encontraram o corpo de um homem sem a cabeça em um rio lá em Cleveland. O modus operandi batia com o do Mad Butcher e ele foi considerado a 9ª vítima do assassino. Ele recebeu o nome de John Doe 5 e ele estava morto há 2 ou 3 dias e, além da cabeça, o coração dele também estava faltando. Depois disso, os assassinatos pararam. Por um período, pelo menos. Ou o assassino saiu da cidade, ou ele estava preso, ou ele estava doente. A gente não sabe. O que sabemos é que 9 meses depois, em 8 de abril, a parte de uma perna feminina foi recuperada no mesmo rio que a vítima anterior. No dia 2 de maio, recuperaram a coxa e depois encontraram uma bolsa com o tronco dessa vítima cortado ao meio. E em outra bolsa encontraram a outra coxa não, né? A outra coxa e um pé. A cabeça e o resto do corpo nunca foi encontrado. Ela foi a única vítima na qual encontraram vestígios de droga na corrente sanguínea dela. Ela tinha morrido entre 3 e 5 dias antes da primeira parte do corpo ter sido encontrada e ela recebeu o nome de Jane Doe 3. Os últimos 2 corpos foram encontrados no mesmo dia e foi em 16 de agosto de 1938. Foi o tronco de uma mulher que recebeu o nome de Jane Doe 4 e ela estava morta entre 4 e 6 meses antes de encontrar o corpo. As pernas e os braços estavam embrulhados separados e juntos com a Jane Doe 4 encontraram partes de um homem que recebeu o nome de John Doe 6. Ele estava morto entre 7 e 9 meses. Agora, esses corpos tinham sinais de terem sido refrigerados. Isso mesmo. Fazendo esse roteiro, né, me veio na cabeça o seguinte: e se o Mad Butcher fosse um médico legista? Porque ele saberia cortar os corpos, ele teria onde fazer isso de forma limpa, como ele fazia,
e ainda teria acesso a refrigeradores. E ele poderia desmembrar um corpo na frente da polícia e ninguém iria questionar ele, né? Pra mim faz sentido. Voltando ao assunto. Esses corpos, ou parte deles, foram colocados com vista pro escritório de quem? Do Eliot Ness. Depois disso, o Eliot Ness perdeu, né, a paciência e provavelmente ele também estivesse com o ego ferido. Né? Eu acredito muito nisso. Então, ele declarou que provavelmente o assassino fosse morador do Hobo Jungles, que era como eles chamavam a parte, né, em que tinham barracos e as pessoas moravam lá de Kingsbury Run. Só que, assim, não é porque as pessoas moravam lá que quer dizer que elas estivessem envolvidas com coisas ilegais que rolavam lá, entendeu? Isso foi logo depois da Grande Depressão e as pessoas perderam tudo nessa época, né? Então talvez aquele barraco era tudo que impedia a pessoa de morar na rua e a família inteira junto com ela, né? Então ele atacou um monte de gente pobre sem motivo. E porque a decisão dele foi o quê? Expulsar todo mundo de lá e tacar fogo em tudo. Eles tacaram fogo em todos os barracos que tinha lá. E eu não acredito que o The Mad Butcher morasse lá, e a maioria das pessoas também não achavam, né, que ele morasse lá. Mas pode ser que ele morasse. Porque em 21 de dezembro de 1938, 4 meses depois dos últimos corpos terem sido encontrados, o Mad Butcher mandou uma carta datilografada para o chefe da polícia. E eu não vou ler a carta inteira aqui, mas eu vou deixar aí, caso você queira tirar um print para ler. Mas basicamente ele diz nessa carta que o chefe da polícia agora pode descansar, que ele se sentia mal por ter feito experimentos nas vítimas dele, mas a ciência precisa avançar. E ele também compara as vítimas dele com ratos de laboratório, que eles foram resultados de procedimentos que deram errado e que eles ainda não tinham encontrado um corpo, que nunca foi encontrado, né, enfim. E, por fim, ele diz que ele aprendeu e que agora ele teve sucesso no que ele estava tentando fazer e que ele iria se mudar para a ensolarada Califórnia. E essa foi a última vez que se ouviu falar do The Mad Butcher. E, 9 anos depois, sabe quem apareceu morta com sangue drenado e o corpo dividido ao meio? A Elizabeth Short, a Dália Negra, lá na ensolarada Califórnia. Então, muita gente acredita que o The Mad Butcher é o responsável pela morte da Elizabeth Short também. Oficialmente, ele é responsabilizado por 12 assassinatos, mas acreditam que ele seja responsável por pelo menos 20. Não vou falar aqui de todos, mas acreditam que a primeira vítima dele, na verdade, tenha sido a Dama do Lago. Como assim? Você tá aí se perguntando. Em 5 de setembro de 1934, um ano antes de encontrarem a primeira vítima dele, né, oficial, foi encontrado o corpo de uma mulher no lago Erie, onde encontraram o corpo da Jane Doe 1. Só tinha do pescoço até os joelhos do corpo. E ela ficou conhecida como The Lady of the Lake, a Dama do Lago. E tinha sido usado algum tipo de produto no corpo dela que deixou a pele dela avermelhada e com aparência de couro, assim como o corpo do John Doe 1. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha, né? E se você já conhecia esse caso. Esse episódio foi longo, eu demorei umas 7 horas para fazer esse roteiro, mas eu queria falar desse caso antes de falar do caso da Dália Negra, que muito provavelmente será o episódio da semana que vem, mas eu não prometo. E eu quero contar que eu abri um segundo canal porque eu comecei a sentir falta, né, da parte terapêutica do YouTube, de quando eu comecei lá e eu falava de um monte de coisa. E aí eu montei meu segundo canal, que é o Fala Margot Light. O link vai estar aqui na descrição. Por favor, se inscreva lá também, porque pra gente bater um papo, porque lá é um conteúdo mais descontraído. Não é coisa pesada igual esse canal aqui que eu adoro.
No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial pro Diego Novaes, que está sempre divulgando o canal lá nos stories dele e me marcando, eu adoro. E agora ele também virou membro. Olha só, muito obrigada, Chuchu. Lembrando que o canal está aberto para membros. Então, quem quiser e puder apoiar o canal com o din-din, porque a gente nunca é monetizado quase, né? Tudo bom? O link estará aí na descrição e também tem o botãozinho de Seja Membro aí embaixo. Então, é isso, né? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo ou no outro canal. Beijo!